Cônicas, função modular, binômio de Newton. Você sabia que esses conteúdos foram incluídos no edital da ESA? Então vem comigo que eu vou explicar um pouquinho mais sobre eles. Fala galerinha, tudo bem? Meu nome é Luciano, sou professor de matemática aqui do Papiro Concurso e hoje eu vou falar para vocês sobre esses conteúdos, um pouquinho sobre esses conteúdos que foram adicionados no edital da ESA nesse ano de 2019. Então é muito importante que você preste atenção porque há grande chance de cair na prova da ESA esses conteúdos, beleza? Então é muito importante também que vocês leiam o edital para ficar aí por dentro da prova, né? E não seja pego de surpresa no dia. Então olha só, o primeiro assunto que nós vamos falar hoje é sobre cônicas. Dentro de cônicas nós temos aí elipse, hipérbole e parábola. Então, primeiramente, vamos falar sobre elipse. Vem comigo. E aí, galera, agora vamos falar então de elipse, né? Observe essa elipse aqui ao meu lado, né? Imagine, definição de elipse. Imagine dois pontos, tá aqui, F1 e F2, essa elipse perfeita que eu desenhei aqui, né? Com o auxílio da edição. Então, imagine esses dois pontos no plano, F1 e F2. A distância entre esses dois pontos, F1 e F2, eu vou chamar de 2C. E olha esse ponto P na minha elipse. A distância desse ponto P ao F1 somada com a distância desse ponto P ao F2 vai me dar um valor sempre constante que eu vou chamar de 2A. Então a elipse é o conjunto desses pontos cuja soma das distâncias a F1 e a F2 vai me dar sempre esse valor constante que nós vamos chamar de 2A. Então olha galera, essa segunda figura, temos aqui uma elipse. Nós vamos ver agora os elementos dessa elipse, né? Esses pontos F1 e F2 nós chamamos de foco da minha elipse. São os focos, foco 1 e foco 2. Tanto faz, um você chama de foco 1, o outro de 2. Você pode inverter também, não tem problema, tá? A distância de A até B nós vamos chamar de eixo maior da minha elipse. E a distância de C até D a gente vai chamar de eixo menor da minha elipse. Esses pontos A, B, C e D são chamados de vértices da elipse. Esse ponto O é o centro da elipse e essa distância de F1 a F2 nós vamos chamar de distância focal. Galerinha, observe que esse ponto O, que é o centro, ele vai ser sempre o ponto médio entre F1 e F2. Então vai estar sempre no centro, entre esses focos aí. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas, né? Esse segmento AB nós chamamos de eixo maior, a medida dele vai ser 2A. Esse segmento CD nós chamamos de eixo menor da elipse e o valor de medida dele vai ser 2B. E F1 e F2, que também já vimos que é a distância focal, né? Essa distância focal nós vamos chamar de 2C. Agora observe essa figura, né? Nós temos aqui dentro da elipse um triângulo retângulo. Os catetos desse triângulo retângulo são o semi-eixo menor, né, que vai ser a altura desse triângulo, metade da distância focal e a hipotenusa vai ser o semi-eixo maior. Agora, galerinha, olha só, em relação àquele triângulo que nós vimos na figura anterior, é um triângulo retângulo, nós podemos aqui fazer o teorema de Pitágoras. Então vai ficar assim, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora nós vamos ver aqui as equações da elipse. Nós vamos ver duas, tá? A primeira aqui, nós vamos ver que a elipse, o eixo maior dela está na horizontal. Então, para essa elipse, nós temos uma equação, que é essa que está aqui junto com a elipse. Então, olha só essa equação, né? X menos xo ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y menos yo ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Essa é a equação da elipse com o eixo maior na horizontal. Esse XO e o YO são as coordenadas do centro dessa elipse. Agora, observe essa nossa outra elipse. O eixo maior dela está vertical, certo? Então, nós temos outra equação, que é essa que está aqui junto com ela. X menos XO ao quadrado dividido por B ao quadrado mais Y menos YO ao quadrado dividido por A ao quadrado igual a 1. O que mudou? Na primeira equação, que nós vimos aí anteriormente, o A ao quadrado estava debaixo do X. E agora o A ao quadrado está debaixo do Y. Então você tem que observar. Se você se deparar com uma elipse e observar que o eixo maior é horizontal, A ao quadrado debaixo do X. Se você reparar que o eixo maior é vertical, o A ao quadrado vai estar debaixo do Y. E aí, como esse A, né, observe, volte lá na figura do triângulo retângulo. O A é a hipotenusa.
e a hipotenusa é o maior valor que nós temos ali, a maior medida do triângulo. Então, como que você vai saber quem que é o A ao quadrado, quem que é o B ao quadrado? Vai ser o maior valor. Esse A ao quadrado é sempre o maior valor. Então, se você observou os denominadores, um deles é 100, o outro denominador é 64, quem que é o A ao quadrado? É o 100. O B ao quadrado vai ser o 64. Beleza? Então, galerinha, só uma observação aqui. Essas equações que nós vimos da elipse, as duas que nós vimos, são chamadas de equações reduzidas. E outra opção que pode aparecer para você, às vezes, na hora de uma prova, é o centro dessa elipse ser a origem. Aí, no lugar do xo e do yo, você joga zero. Então, as equações vão ficar x ao quadrado dividido por a ao quadrado e assim sucessivamente. Beleza? Agora você vai pausar o vídeo e tentar fazer esse exercício aqui que vai ser mostrado para você. Ei, você que não pausou o vídeo aí, volta lá e tenta fazer. Você que pausou, bora. Ele me deu uma equação, né? Essa equação é a equação de uma elipse. E o exercício quer que você descubra aí a distância do eixo maior, distância do eixo menor, né? O centro, as coordenadas do centro e a distância focal. Então, de cara, quais são as coordenadas do centro dessa elipse? Olha lá, x menos 3, menos 3. Né? Lá na fórmula era x menos xo. Então, o menos já faz parte da fórmula. Então, a coordenada x do centro, que a gente chamou de xo, vai ser 3. Né? E quem que acompanha aqui o y? É o 2, só que está positivo, e na fórmula era negativo. Ou seja, a coordenada y do centro não é 2, é menos 2, porque o sinal aqui está invertido. Para ter ficado mais, tem que ser menos. Menos com menos, mais. Beleza? Então, olha só. Xo vale 3 e o YO vale menos 2. Então, essas são as coordenadas do centro da minha elipse. Agora, olha só, falei anteriormente, né? Olha para os denominadores, 100 e 64. Quem que é maior? O 100. Então, eu posso falar o seguinte, que o A ao quadrado é igual a 100. Então, nós temos aqui A ao quadrado igual a 100. Se o A ao quadrado é igual a 100, nós temos, portanto, que o A vai ser igual a 10. Ó, se o A ao quadrado é o 100, o 64 vai ser o meu B ao quadrado. Então, nós temos que o B ao quadrado igual a 64. Portanto, aqui, o B vai ser igual a 8. Beleza? Agora, lembra daquela relação que nós vimos lá usando o teorema de Pitágoras? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Para descobrir aqui o valor de C, nós vamos usar aqui aquela relação entre as medidas. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o A ao quadrado é 100, o B ao quadrado 64, mais C ao quadrado. Resolvendo isso aqui, você vai ter que o C ao quadrado é igual a 36. Então, portanto, o valor de C vai ser 6. Beleza? E aí o exercício quer o quê? A distância focal, 2 vezes C, eixo maior, 2 vezes A, e eixo menor, 2 vezes B. Coordenadas do centro, que o exercício pediu, 3 e menos 2, x e y. O eixo maior, 2A, vai valer 20. Eixo menor, 2B, 16. E a distância focal, 2C, 12. Conseguiu fazer? Acertou? Então vamos para o próximo. E aí, curtiu a elipse? É isso aí. Agora nós vamos falar um pouquinho de hipérbole. Observe essa figura. Temos aqui uma hipérbole. Mas vamos ver qual que é a definição de hipérbole. Nós temos aqui dois pontos, F1 e F2. Já vimos lá na elipse F1 e F2, focos. Continua sendo os focos, só que agora são os focos da minha hipérbole. Beleza? Então, imagine aqui, né, esses dois pontos no plano, F1 e F2, dois pontos distintos. E aí, o que é a hipérbole? A hipérbole vai ser o conjunto dos pontos cuja diferença da distância a F1 e F2 vai ser sempre igual a 1. Só que olha para a equação, tem um módulo, porque essa diferença pode dar negativa, depende de onde tiver esse ponto. Então, coloca o módulo para garantir sempre que essa distância vai ser, né, essa relação vai ser sempre positiva. Agora, observe essa figura 2. Nós vamos ver aqui os elementos dessa hipérbole. Já falamos, né? F1 e F2 são os focos da hipérbole. Esse ponto O é o centro da minha hipérbole, né? O centro também continua sendo o ponto médio entre F1 e F2, beleza?
A e B são os vértices da minha hipérbole, beleza? Agora, olha só, essa distância de A a B nós vamos chamar de eixo real. A distância de C até D nós vamos chamar aí de eixo imaginário. Ainda nessa figura, de F1 a F2 nós temos aí a distância focal. Agora, né, se você observou aquela figura anterior, né, o segmento AB tem medida 2A. Nós vamos chamar essa medida de 2A, que é o eixo real, beleza? O eixo imaginário, segmento CD, nós vamos falar que a medida dele vale 2B. E a distância focal, F1, F2, 2C. Agora, observe essa figura, né? Temos aqui, desenhado aqui dentro dessa hipérbole, um triângulo retângulo. Os catetos são o semi-eixo real, metade do eixo real, semi-eixo imaginário, metade do eixo imaginário, e a hipotenusa, porque esse triângulo ele é retângulo, ela vai ser metade da distância focal, Czinho. Então, como o triângulo ele é retângulo, nós podemos fazer aqui o teorema de Pitágoras. Então vai ficar C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Cuidado para não confundir lá na relação entre as medidas da elipse. Lá era A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui mudou. Então tem que tomar muito cuidado para não confundir, beleza? Agora, galera, nós vamos ver aqui as equações da hipérbole, né? Nós vamos ver duas, basicamente. Essa primeira hipérbole, repare, o eixo real dela está na horizontal. Eixo real é sempre o eixo que corta ela, tá bom? O imaginário não corta a hipérbole, beleza? Então, olha só, o eixo real está na horizontal. E aí nós temos essa equação, beleza? Já nessa outra figura, nós temos aqui o eixo real na vertical. Então, é essa outra equação, beleza? Esse XO e o YO são as coordenadas do centro da hipérbole, beleza? O AB a gente já viu, né? São aquelas medidas, semi-eixo real, semi-eixo imaginário. Agora, você viu que tem uma diferença, né? Cuidado também para não confundir com as equações da elipse. Lá era mais, aqui tem menos, beleza? Então, né, x menos XO ao quadrado dividido por A ao quadrado menos, né? Na outra equação, menos também. Então, você tem que tomar esse cuidado para não confundir. Agora, como que você vai na hora de uma prova, na hora de realizar um exercício, como que você vai saber, né? Te dou a equação. Como é que você vai saber se o eixo real é horizontal ou se o eixo real está na vertical? Você vai observar se a equação começa com x ou se começa com y. Se a equação começar com x, eixo real horizontal, beleza? Para você não se confundir. Se começar com y, o eixo real vai ser na vertical, beleza? Vamos ver agora um exemplo. Colocamos aqui uma equação. Essa hipérbole, o eixo real dela é horizontal ou vai ser vertical? Começa com x? Não, começa com y. Então não é horizontal. Então o eixo real dela vai ser vertical. Agora, lá na elipse, o A ao quadrado e o B ao quadrado a gente trocava. Aqui não. Esse valor vai ser o meu A ao quadrado e esse valor aqui vai ser o meu B ao quadrado. Beleza? Então, sumiu aqui também, né? Não tem ninguém acompanhando o y, aqui não tem ninguém acompanhando o x. Por quê? Porque as coordenadas do centro é 0, 0. Beleza? X do centro 0, y do centro 0 também. Agora nós temos aqui um exercício, você vai pausar o vídeo e tentar fazer. Beleza? E aí, conseguiu? Vamos lá. O exercício me deu as coordenadas dos focos. Foco 1, menos 10, 0, x, y. Foco 2, 10, 0. Representei aqui num plano cartesiano, beleza? E ele falou o seguinte, o eixo real vale 16, a medida do eixo real. A gente já viu que o eixo real, 2A, né? Então 2A vai ser igual a 16, o A vale 8, beleza? E o exercício quer a equação dessa hipérbole. Então olha só, o eixo real vai estar sempre alinhado com os focos, beleza? E o centro sempre o ponto médio entre esses focos. Então, o centro vai ser a origem, que é o ponto médio entre esses dois pontos aqui, menos 10, 0 e 10 e 0. Beleza? Então, o centro é a origem. Então, 0, 0. No lugar do XO e do YO, 0, 0. O eixo real vai ser horizontal. Então, tem que começar com x. Beleza? Então, a equação tem que começar com x. E aí, vai ser a equação desse tipo aqui, ó.
Vou escrever aqui para vocês. Igual a 1. Beleza? Então, a equação vai ser desse tipo aqui. Eixo real horizontal. Começa com o x. Então, xo, yo, 0, 0. É a origem. Ponto médio entre os focos. O a ao quadrado vai ser 8 ao quadrado, 64. E esse b ao quadrado aqui? Você tem que descobrir o valor do b. Você sabe o valor de a, você sabe o valor de c, porque se você observar aqui, ó, a distância focal é 20. Lembrando, distância, né? A distância da origem até esse menos 10 é 10. A distância da origem até o 10 é 10. Ou seja, a distância focal vale 20. Então, eu posso falar que 2c é igual a 20. Então, o c igual a 10. Então, você sabe o a. Eu não te dei o valor de c, mas você descobre, porque eu te dei os focos. E aí você joga na relação c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado e vai descobrir o valor do b. Ao quadrado já direto, né? Então, vamos lá. Então, olha só. Jogando na relação entre as medidas, nós temos lá, né? C ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Se o c vale 10, ao quadrado, 100. Se o a vale 8, ao quadrado, 64. Igual, mais b ao quadrado, né? E aí a gente vai descobrir aqui que o b ao quadrado vale 36, que é o que a gente precisa para jogar na equação. Então, vamos lá. A equação vai ficar assim, ó. Então, né, como o centro está na origem, 0, 0, substitui aqui no lugar do xo e do yo, 0, 0. O a ao quadrado, 64, o b ao quadrado, 36. E aí, só resolvendo aqui, né? X menos 0 vai dar x ao quadrado, x quadrado. Y menos 0, y ao quadrado. Então, nós temos aqui, essa vai ser aí a equação, que é reduzida, da hipérbole. E aí, vimos aí hipérbole, agora nós vamos ver um pouquinho sobre parábola. Observe essa figura, tá? O que é uma parábola? Definição de parábola. Temos aqui um ponto, que eu chamei de F, né? Temos aqui um ponto P, né? De coordenadas x, y qualquer. E temos aqui abaixo uma reta, chamei uma reta de R. A parábola vai ser a reunião, o conjunto, né, formado pelos pontos cuja distância AF seja igual à distância à reta R. Beleza? Então essa é a definição. Agora nessa segunda figura, nós temos aqui os elementos. Vamos ver aqui os elementos da parábola. Esse F já vimos anteriormente, né? Ele é chamado de foco, só que agora nós temos só um foco, beleza? Esse foco vai estar sempre dentro, a concavidade sempre voltada para esse foco. Essa reta R, ela é chamada de reta diretriz, ela vai estar sempre para fora, tá? A concavidade nunca vai passar, a parábola nunca vai passar por essa reta, vai estar sempre atrás dessa parábola, ou embaixo ou em cima, vai depender da posição da parábola. E esse V aqui, que a gente não viu na primeira figura, ele é chamado de vértice da parábola. Agora, se você observou essa figura anterior, nós vamos ver aqui as medidas, né, que nós temos nessa parábola. Ó, a distância de F a V, esse segmento FV, que é do foco ao vértice, ele vai ser igual à distância do vértice até a reta diretriz. Ou seja, o vértice ele é o ponto médio entre o foco e essa reta diretriz. E a distância do foco até a reta, toda essa distância, nós vamos chamar de P, que é o parâmetro, vai ser o parâmetro da minha parábola. Agora, galera, nós vamos ver aqui as equações da parábola, tá? São 4. A primeira que nós estamos vendo aqui, repare, a concavidade está voltada para a direita, certo? Então, quando a concavidade está voltada para a direita, nós vamos falar o seguinte, que as coordenadas do vértice dessa parábola eu vou chamar de xv e yv. Para todas as equações, xv e yv serão as coordenadas do vértice. E aí, se a concavidade estiver voltada para a direita, a equação vai ser essa que você está vendo aqui na tela. Beleza? Agora, galera, repare essa segunda parábola aqui. A concavidade dela está voltada para a esquerda. Então, a equação é semelhante, né? Parece com aquela primeira que nós vimos, só que agora tem um sinal de negativo. Então, concavidade voltada para a esquerda, essa é a equação da parábola. Agora, essa terceira equação que nós temos, a concavidade está voltada para cima, certo? E aí, inverteu. Antes começava com Y, agora começa com X. Então, cuidado aí também, beleza? Então, essa é a equação quando a concavidade está voltada para cima. Agora, nessa última equação, quarta e última, nós vamos ver aqui, essa concavidade está voltada para baixo.
E aí a equação semelhante à anterior, só que agora com sinal de negativo. Certinho? Se você observar, né, é semelhante. Você já viu isso lá em função do segundo grau, só que você só via concavidade para cima, concavidade voltada para baixo. Mesmo porque se a concavidade estiver para a direita ou para a esquerda, né, não é função. Então aqui em geometria analítica, nessa parte de cônicas, a gente está vendo aí essas 4 equações. Agora nós vamos ver aqui um exercício. Pause o vídeo e tenta fazer. Então, o exercício nos deu aqui a equação da parábola. Se você observar, ela começa com y e aqui, né, ao quadrado. Ou seja, volta lá nas equações. Essa aqui é semelhante à primeira que nós vimos. Né? O primeiro modelo, que seria a concavidade voltada para a direita. Certinho? Esses valores aqui que acompanham o y e que acompanham o x são as coordenadas do vértice. E o exercício quer essas coordenadas. Então, posso falar que o vértice, cuidado! Tá? Tem gente que pega aqui o 3 e o 1. Né? O sinal de negativo já é da fórmula. Você sempre troca o sinal. Né? Se tiver negativo, você coloca positivo. Se tiver positivo, coloca negativo. Não é o caso aqui. Mas o x do vértice é quem acompanha o x. E o y do vértice é quem acompanha o y. Eu já vi galerinha aí, às vezes, pegando o primeiro e colocando aqui x, 3, e aí confunde tudo. Então, você tem que tomar esse cuidado aí. Beleza? E aí, olha só, eu reescrevi essa equação de outra maneira. Olha lá. Eu mantive aqui y menos 3 ao quadrado. E esse 8 eu escrevi 2 vezes 4. Por quê? Se você observar lá nas equações que nós vimos anteriormente, vai estar assim, ó, 2p. E aí, eu coloquei 2 vezes 4, porque esse 2 é da equação, e aí esse 4 vai ser o meu p, que é o parâmetro. Então aqui nós já temos as coordenadas do vértice e o parâmetro. E sabemos que é a concavidade voltada para a direita. Certinho? Então, fiz aqui mais ou menos um esboço, né? Sem auxílio de edição ficou uma bosta, né? Mas vamos lá. Concavidade voltada para a direita, o vértice, as coordenadas 1, 3, x1, y3, e aí o parâmetro nós tínhamos visto que é 4. E aí eu falei lá no começo que a distância do foco até a reta diretriz é esse parâmetro. E aí eu tenho que pegar do vértice, andar 2 unidades para frente, então estava no 1, o x agora vale 3. E 2 unidades para trás, então eu estava no 1, fui para o 0, menos 1. Aqui eu tenho a reta diretriz. Lembrando, a parábola nunca vai passar pela reta. Então aqui vai estar atrás dela. A parábola segue aqui para a direita. E o foco sempre dentro aqui dela, sempre dentro dessa concavidade. Beleza? Então, quais são as coordenadas do foco? O x vale 3, então as coordenadas do foco, o x vale 3 e o y também vale 3. Certo? E ele queria também no exercício aí a equação da reta diretriz. Então, eu posso falar que essa reta, vou chamar aqui uma reta de Rzinho, essa reta Rzinho vai ser x igual a menos 1, porque o x não varia, sempre igual a menos 1. Beleza? Então, tá aí o exercício. Pessoal, todas essas equações que nós vimos aqui, nessas cônicas, elipse, hipérbole e parábola, são equações que nós chamamos de reduzidas. Eu fui falando isso durante o vídeo, certo? Temos também a equação geral, não vamos ver aqui hoje, mas para você chegar na equação geral, basta você desenvolver os produtos e colocar todo mundo no primeiro membro. Todos os termos, tudo no primeiro membro e no segundo membro igual a 0. O próximo assunto que nós vamos ver é binômio de Newton. Para introduzir aqui o binômio de Newton, nós vamos ver o que é número binomial. Então, olha só, isso aqui é um número binomial, a gente fala que é um número binomial n sobre p. Esse n nós chamamos de ordem e esse p nós chamamos de classe do número binomial. Se esse n for maior ou igual ao p, nós temos essa fórmula aqui. Esse número binomial vai ser igual a n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Né? Formulinha lá da combinação simples, certo? Agora, se esse n for menor que o p, esse número binomial vai ser igual a 0. Então, se atente a isso aí. Então, agora sim, né, binômio de Newton. O que é o binômio de Newton? O binômio de Newton ele é o desenvolvimento de a mais b elevado aqui a um expoente n. Esse n pertence aos naturais. Né? Lá no número binomial eu não falei, mas o n e o p, a ordem e a classe, são sempre números naturais. Certo? Então, olha só, o desenvolvimento desse binômio
vai ser esse somatório variando, né, com o P variando de 0 até N, do número binomial N sobre P, vezes A, que é esse valorzinho que vai estar aqui, elevado a N menos P, vezes B elevado a P. Parece assustador, né? Um pouco complexo mesmo, mas a gente vai desembolar isso aqui devagarzinho. Vamos lá. Então, desembolando, né, aquele somatório, lembrando, o P varia de 0 até N. Então, ó, com o P valendo 0, a gente vai ter aqui, né, o número binomial N sobre 0, o A sempre elevado a N menos P, então vai ficar N menos 0, vezes o B elevado a P, que vale 0. Então, lembre-se, né, todo número elevado a 0 vai dar 1. E N menos 0 dá N. Então, aqui nós temos A elevado a N vezes 1, A elevado a N. Né? Desembolando esse número binomial também, vai precisar de multiplicar. Aí, o P agora vale 1. Então, o A elevado a N menos 1 vezes B elevado a 1. Com o P valendo 2, até o P valendo N. Então, ficou o binomial de N sobre N vezes A elevado a N menos N, vai dar 0. Então, vai dar 1, né? N menos N, 0. A elevado a 0, 1. Vezes B elevado a N. Se você reparar direitinho aqui, o expoente do A, ele vai decrescendo de N menos 1, N menos 2, até 0. E o expoente do B, ele vai crescendo de 0, 1, 2, até N. Vamos ver agora um exemplo que você já conhece, tá? E é um binômio. Vamos ver um desenvolvimento aqui. Observe aqui esse binômio. A mais B elevado ao cubo. Jogando naquela formulinha que nós vimos anteriormente, vai ficar assim, ó, número binomial 3 sobre 0 vezes A elevado a 3 vezes B a 0, 3 sobre 1, A quadrado, B elevado a 1, e assim sucessivamente. Desenvolvendo aqui esse número binomial, 3 sobre 0, isso vai dar 1. Esse 3 sobre 3 também dá 1. Esse 3 sobre 1 vai dar 3, e o 3 sobre 2 também dá 3. É só jogar na fórmula. E aí vai ficar isso aqui, ó. Cubo do primeiro, mais 3 vezes quadrado do primeiro vezes segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Isso aqui você já viu, tá? Então, olha lá. O expoente do A vai 3, 2, 1, 0. Decresceu de N, que é 3, é o expoente do meu binômio aqui, até 0. E o expoente do B, ele vai crescendo de 0, porque não apareceu aqui, B elevado a 0 dá 1, e ele vai até B ao cubo. Certo? Agora, esses coeficientes que aparecem aqui, 1, 3, 3 e o 1 vezes B ao cubo, é simples, né, de você encontrar se você souber aí montar um triângulo que nós chamamos de triângulo de Pascal. Vou passar aqui para vocês. Então tá aqui, esse aqui é o triângulo de Pascal, certo? Esses números que eu coloquei aqui, eles são desenvolvimentos, são resultados de números binomiais. Eu não coloquei aqui esses números binomiais, já joguei direto esse triângulo. É muito fácil de montá-lo, né? O primeiro elemento aqui é 1. Repare que a primeira coluna é sempre formada por 1. Tá? Todos os elementos dela são 1s, certo? E aí, na segunda linha, 1, 1. E aí, olha só, sempre começa com 1 e o próximo elemento vai ser a soma dos dois que estão em cima dele, certo? Ó, 1 mais 1, 2. E sempre termina com 1. Então, aqui eu tenho um elemento, aqui eu tenho 2 elementos, 2 uns, aqui eu tenho 3 elementos, o 1, o 2 e o 1. Aqui eu vou ter 4 elementos, certo? Então, olha lá, 1 sempre começa com 1. De onde surgiu esse 3? É o 1 mais 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Termina com 1, certo? Olha lá, ó, 1. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Termina com 1. E assim sucessivamente. Então, você consegue montar isso aqui, certo? Grandão, não é a intenção nossa montar o triângulo aqui, até o N valendo 1000. Não, porque existem fórmulas, né, que a gente vai ver aqui, né, fórmulas que vão me ajudar nisso aí, certinho? Observe também que o desenvolvimento do binômio, tipo A mais B elevado ao cubo, nós tínhamos lá 4 termos. Então, ó, o N valia 3, seria o grau lá do meu binômio. O N valendo 3, eu tinha 4 termos, era o A ao cubo, 1 vezes A ao cubo, mais 3 vezes A ao quadrado B, mais 3 vezes AB ao quadrado, mais B ao cubo, certo? Então, olha só, de cabeça aqui, se o N fosse 4, A mais B elevado a 4, o A tem que começar elevado a 4. E aí o próximo coeficiente seria 4. Então, 4 vezes A ao cubo vezes B, mais 6 vezes A ao quadrado, B quadrado, mais 4 vezes, e assim sucessivamente, até chegar no B elevado a 4.
Então ficou muito fácil de você desenvolver esse binômio. Agora, não é a intenção você pegar lá o n valendo 20, vamos desenvolver. Não, o exercício não vai te pedir isso, tá? Então a gente vai ver aqui uma formulinha de termo geral que vai te auxiliar aí nos exercícios. Vamos a um exemplo aqui, né? Qual que é o valor dessa expressão aqui? 999 elevado a 5 mais 5 vezes 999 elevado a 4 até o 1 aqui. Qual que é o valor dessa expressão? Temos aqui 5 opções. Tente fazer também, pause aí e tenta fazer. Então olha só, se você observar legal, né? Olha só, o 999 está elevado a 5, 4, 3, 2 elevado a 1 e sumiu, elevado a 0. Não está aparecendo ele que está elevado a 0. E o último termo aqui, ó, 1. Eu poderia falar que esse 1 aqui está elevado a 5. Porque aí, ó, aqui estaria 1 elevado a 0, 1. 1 elevado a 1, 1. Elevado a 2, 1. 3, 4, 1 elevado a 5, 1. Então, eu posso falar que isso aqui é o desenvolvimento de um binômio A mais B elevado a N. Quem que é o N? O N é 5, porque eu começo no 5, termino com 1 elevado a 5. Então, esse N aqui vale 5. Quem que é o A? O A é o termo cujo expoente vai decrescendo, então é o 999. Então, eu posso falar que o A é 999 e o B é o termo cujo expoente vai crescendo. Aqui, no caso, até chegar no 5, é o 1. Então, ficou fácil. 999 mais 1 vai dar 1000. Então, você tem aqui 1000 elevado a 5. Você não tem nenhuma dessas opções assim, né? Aí tem que lembrar um pouquinho lá de potenciação. Eu posso falar que 1000 é 10 ao cubo. Então, nós temos 10 ao cubo elevado a 5. Potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 5, 15. Então, aqui 10 elevado a 15. Essa é a resposta final. Letra C. Temos agora a fórmula do termo geral de um binômio de Newton. A fórmula do termo geral ela é essa aqui, ó. O termo P mais 1 é igual ao número binomial N sobre P, que multiplica A elevado a N menos P vezes B elevado a P. Para que serve essa fórmula? Eu falei anteriormente que no exercício ele não vai pedir para você desenvolver um binômio. A mais B elevado a 30, elevado a 10. Não vai pedir isso, certo? Geralmente o cara pede, qual que é o coeficiente do 10º termo do binômio, pá, te dá o binômio, certo? Ou ele te pede assim, qual que é o termo independente do binômio, te dá o binômio, certo? Ele vai pedir um termo, um coeficiente, um termo, qual que é o termo do binômio cujo x está elevado a 5, x está em grau 5, e assim sucessivamente, certo? Então, você vai usar essa fórmula. Você não vai desembolar A mais B elevado a 20 para achar lá qual que é o 15º termo. Não, você joga na fórmula. Então, olha só, se você quer, por exemplo, o 5º termo, o P vale 4, porque é o termo P mais 1. Então, você já tem esse mais 1, o P tem que valer 4. Então, você tem que tomar esse cuidado também, não esquece desse mais 1 aqui não. Então eu quero o 5º termo, o P vale 4. O N é o grau lá do meu binômio, você já vai saber, certo? O A, ele também vai te dar, e esse B também, geralmente ele te dá. Tá lá no binômio, certinho? E aí é só desenvolver. Nós vamos ver um exemplo aqui. Eu quero saber aqui qual que é o termo independente de x nesse binômio aqui. X mais 1 sobre x ao cubo elevado a 12. Então o N nós já sabemos, o N vale 12. Então, lá na fórmula que nós vimos aqui anteriormente do termo geral, ó, termo P mais 1, o N vale 12. Então, número binomial 12 sobre P vezes A, o meu A é o X, né, elevado a N menos P, 12 menos P, vezes o B, que é 1 sobre X ao cubo, elevado a P, certinho? E aí, só desenvolver aqui, ó, essa potência aqui, esse expoente P, nós vamos ter aqui a mesma coisa, só que 1 elevado a P, vou apagar aqui, não tem necessidade, porque 1 elevado a P vai dar 1, e x ao cubo elevado a P, ficou x elevado a 3P, certinho? Agora, olha só, se é termo independente de x, eu tenho que cortar esse x aqui, certo? Tem que simplificar. Para eu poder simplificar esse x com esse x do denominador, esse expoente aqui, o 12 menos P, deve ser igual ao 3P. E aí, se o 12 menos P é igual a 3P, olha lá, ó. 3P igual a 12 menos P. Você tem que 4P
é igual a 12. E aqui a gente descobre que o valor do P vai ser 3. E aí, você matou o exercício, porque você sabe o N, você sabe o P, o X vai cortar, e aí você vai achar qual que é a posição do termo, porque se o P vale 3, 3 mais 1, 4, é o quarto termo. O exercício poderia ter te pedido qual que é o termo, primeiro, segundo, terceiro, é o quarto termo. Mas ele quer qual que é esse termo e não a posição. Então nós vamos jogar aqui esse 3 na formulinha e desembolar. Vamos lá. Terminando aqui, né? Já descobrimos que o P vale 3. Joguei aqui. 3 mais 1, 4. Então o quarto termo vai ficar o número binomial 12 sobre 3. Cuidado para não jogar o 4. O P vale 3, certo? Vezes x elevado a 9, que é o 12 menos 3 aqui, que está circulado, dá 9. Vezes 1 sobre x elevado a 9, que é o 3 vezes 3. Correto? E aí, isso aqui morreu. Creu, né? X a 9, 1. E aí é só desenvolver esse número binomial que nós já vimos a formulinha no começo do vídeo, certo? Então ficou 12 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 9 fatorial. Esse 9 é o 12 menos 3, n menos p. E aí a gente chega no resultado 220, letra C. Agora nós vamos ver a soma dos coeficientes de um binômio de Newton, né? O que são os coeficientes? São os números que ficam ali na frente das variáveis, certinho? Eu não vou desenvolver esse binômio aqui, né? Ah, vou pegar o primeiro elevado a 5 vezes... Pô, vai dar muito trabalho, depois somar os coeficientes. Então é muito simples, e isso aqui tem grande chance de cair na ESA, certo? Se eu quero saber a soma dos coeficientes desse binômio, isso aqui é um exemplo, poderia ser qualquer outro. O que você vai fazer? Você vai colocar 1, vai substituir 1 nas variáveis. Quais são as variáveis aqui? X e y. Então você vai fazer x igual a 1 e o y igual a 1. Então isso aqui vai ficar assim, ó. 3 vezes 1 menos 1 elevado a 5. 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. 2 elevado a 5. Isso vai dar 32. Então a soma dos coeficientes desse binômio é 32. Então é muito simples, tem grande chance de aparecer na prova aí esse ano. Por último agora nós vamos ver função modular. Antes de entrar propriamente dito em função modular, nós vamos ver aqui o que é módulo. Olha aqui, módulo de x, né? O módulo de x ele vai ser igual a x se esse valor dentro do módulo for maior ou igual a zero, ou ele vai ser menos x se o valor que estiver aqui dentro do módulo for menor que zero. Então, exemplo simples, né? Módulo de 3. Pô, 3 é positivo, né? Maior ou igual a zero. Então, vai ser igual a 3. E o módulo de menos 2, opa, x negativo. Então, se o x for negativo, nós vamos inverter o sinal. Então, vai dar 2. Beleza? Então, sempre positivo. Agora, olha só, galera. Equações modulares, né? Nós temos aqui uma equação e eu tenho um módulo nela, certo? Um módulo de 3x mais 1 igual a 4. Isso aqui é uma equação modular, certinho? Como que a gente resolve isso? Você vai pegar o que está dentro do módulo, o 3x mais 1, vai igualar ao número que está aqui, né? Depois do segundo membro, igual a 4, e resolver. E a outra possibilidade seria o que está dentro do módulo ser igual a menos 4, porque eu não sei qual que é esse valor, eu não sei qual que é o valor de x. Então, eu tenho que considerar que o que está aqui dentro é positivo, então mantenho o sinal, mas eu também tenho que considerar que o que está aqui dentro vai ser negativo, que aí eu tenho que trocar o sinal, certinho? E aí, é só você desembolar. E desembolando aqui essas equações, achamos que x igual a 1, e nessa segunda, x igual a menos 5 terços. Então, a solução, menos 5 terços e 1. Para finalizarmos, né? Função modular. Olha essa função, f de x igual a módulo de menos x mais 1. Temos aqui uma função modular. Se eu não tivesse esse módulo, fosse simplesmente menos x mais 1, você teria aqui uma função de primeiro grau decrescente, porque o coeficiente a é negativo. Beleza, passando lá no 1, né, no eixo x cortando no 1, que é o termo independente, tranquilo, seria uma reta decrescente, beleza? Só que isso não vai acontecer, porque quando essa reta tocar no eixo x, você não pode continuar descendo, porque tudo que está abaixo do eixo x vai ter o y negativo, que é o f de x. E isso não ocorre, está tudo dentro do módulo, certo? Então, essa reta ela vai ser espelhada para cima. Nós vamos ver posteriormente o gráfico. Então, olha só para a gente exemplificar aqui. F de 0 vai ficar menos 0 mais 1. Módulo de 1, 1. Agora, se o x vale 3, f de 3
módulo de menos 3 mais 1, só substituir o 3. Isso aqui vai dar módulo de menos 2, que é igual a 2. Então essa reta, ela não vai passar do eixo x e descer, ela vai espelhar e vai subir. Beleza? Vamos ver agora a reta, como que ela vai ficar. E o gráfico dessa função modular vai ser o que nós temos aqui de azul. Se nós não tivéssemos aqui esse módulo, essa função seria essa reta decrescente. E aí essa parte de vermelhinho continuaria aqui, né, decrescente. Só que não foi o que ocorreu. Ela bateu no eixo x e espelhou, certinho? Então essa parte aqui é uma parte espelhada do que seria em vermelho, correto? E aí, só uma observação, né? Por exemplo, quando o x vale 2, vai ficar menos 2 mais 1. Se não tivesse o módulo, o f de 2 seria menos 1. Só que como é um módulo, módulo de menos 1, 1. E aí qualquer valor que você pegar e jogar aqui, o 3. Joga o 3 aqui, vai ficar menos 2. Seria menos 2. Só que na verdade vai ser 2 e assim sucessivamente. Beleza? Então esse gráfico de azul é o gráfico dessa função modular. Então galera, só fazendo um adendo aqui, função modular é muito mais do que isso. Então a nossa intenção aqui era te apresentar o conteúdo, né? Um início de conteúdo, uma parte básica. Então você tem que aprofundar isso aí durante o ano. E o mesmo vale para todos os conteúdos, cônicas e binômio de Newton. Você tem que estudar, aprofundar isso aí, porque a gente passou realmente, né, uma ideia do que são esses conteúdos. E aí galerinha, curtiram o nosso conteúdo de hoje? Se você curtiu, deixe o seu like e não deixe de nos seguir aí no nosso canal. Valeu, até a próxima!